Olá, torcedor Coral. Amanhã o Santa volta a campo jogando pela Série D contra o time do Santa Cruz de Natal lá em João Pessoa. Mais uma vez um confronto difícil para a equipe do Santa. O Santa Cruz de Natal está numa posição da mesma que ele se encontrava quando enfrentou o Santa aqui no Recife. Está na liderança. Jogou a semana passada, a última rodada, e venceu o Alecrim e passou a ter 9 pontos, uma mais que a equipe tricolor. Mas o Santa precisa amanhã vencer, até porque seus adversários estão muito próximos e a Série D está bastante equilibrada com relação às equipes que irão passar para a próxima fase. Se a gente for olhar a tabela, o Alecrim tem 6 pontos. Se vencer pode chegar a 9. O Guarani de Sobral está empatado com o Santa com 8 pontos, mas leva vantagem no número de gols. E o Santa está em terceiro com 8 pontos também, e precisa amanhã vencer para se distanciar mais de alguns adversários que estão ali encostados nele. É bom lembrar que o Santa tem um jogo a menos, então isso já é uma vantagem mais para o Santa. Amanhã é um jogo que o Tricolor vai se levar a sério, e que o que eu tenho percebido de Teodoro é que ele está tratando como uma decisão. O Tricolor precisa realmente obter um bom resultado amanhã para ficar mais aliviado na tabela, para ter uma visão melhor ali da próxima fase. Porque depois da sequência o Santa ainda vai enfrentar o Porto semana que vem, no domingo. É bom lembrar que o Porto praticamente vai apenas cumprir tabela nessa competição, está com 2 pontos e teria que vencer todos os jogos seus para tentar uma possível classificação. Aí chegaria a 11 pontos, e os seus adversários teriam que perder ou empatar e não chegar à mesma pontuação, coisa que é muito mesmo difícil para a equipe caruaruense. Talvez, não sei se o Santa se aproveitaria disso e falaria com o Porto para que o Porto ajudasse o Santa nessa primeira fase a tirar pontos adversários, para que o Santa não tivesse nenhum problema para se classificar. Bom, mas falando do jogo de amanhã, o treinador Zé Teodoro chegou a treinar o time no 4-3-3, mas o que a gente comentou durante a semana numa das matérias, o time fica muito vulnerável no meio de campo. Você tem 3 atacantes lá na frente, e o meio de campo você só tem 3 jogadores lá, 2 volantes e um meio armador. O Wesley jogando como meio armador sozinho, ele não consegue dar conta do recado, porque além das características dele ser um jogador mais que ser mais lançador, abrir mais o jogo pelas alas, distribuir um pouco mais a bola para o outro meia, que geralmente é um atleta que é mais agudo, é um atleta que está mais para frente, que às vezes é um meio atacante. Então ele sozinho para criar ali a jogada, se ele for marcado, ele não o time do Santa fica sem jogadas pelo meio, além da própria marcação que ficará muito aberta. Então com isso o Zé Teodoro poderá utilizar o 4-3-3 durante o decorrer do jogo. É possível sim, no segundo tempo ele pode tirar simplesmente o meia e colocar um atacante para deixar o Santa no 4-3-3. Isso quando o Santa tiver com uma situação de jogo melhor, já com controle de jogo, e tiver com um placar, ou talvez em busca de um placar, que realmente ele consiga utilizar bem esse esquema de 4-3-3. O Thiago Cunha vai para o banco, se recuperou agora há pouco de uma forte virose que teve, de uma lesão anterior que ele teve naquele jogo contra o Porto lá em Belo Jardim, e é um atleta que não deve se abater porque está indo para o banco, está voltando agora de lesão, e quando entrar no segundo tempo acredito que o Thiago Cunha vai fazer o seu melhor. Quiros e Ricardinho será a dupla de ataque. O Ricardinho vem melhorando muito seu futebol, e para mim merecidamente o atleta vai tendo a oportunidade de ser titular. O Quiros talvez seja mais uma opção por conta do gramado. Como o gramado lá do Almedão não é tão bom, o Santa provavelmente utilizará muito as jogadas pelas laterais e os cruzamentos para que o Quiros possa fazer os gols de cabeça. Então vai ser uma arma do Santa, por isso talvez que tenha sido mesmo a escolha do Quiros, porque para mim o Quiros não tem feito ultimamente bons jogos. Sempre fez um gol no jogo contra o Santa Cruz de Natal, e atacante livre de gols, a gente sabe disso, mas em questão de fazer bombas, se movimentar lá na frente,
o atleta não tem tido uma boa participação nesses últimos jogos do Santa. Então, amanhã, Santa Cruz de Pernambucano versus o Xará lá no Natal. Será um grande jogo. Esperamos uma boa arbitragem, esperamos um bom público coral, que há uma expectativa muito forte na presença do torcedor tricolor, que já está se organizando a sua viagem, suas caravanas, os ônibus, e existe uma expectativa forte de que realmente o público do Santa seja maior do que aquele jogo contra o Alecrim, e que deu mais de 14 mil pessoas naquela ocasião. E nesse jogo pode até chegar até 16 mil torcedores do Santa prestigiando amanhã e ajudando e vibrando para que o Santa com força possa conseguir mais uma boa vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. Então, a gente volta na segunda-feira para analisar o que vai haver de melhor nesse jogo de amanhã entre Santa Cruz Pernambucano versus Santa Cruz Natal. Até lá, torcedor.